Obrigado, Bira. Muito bom ouvir isso de você, que é uma referência, todo mundo, e é muito importante que pessoas respeitadas como você no meio do movimento, pai do movimento praticamente, se posicione assim de forma bastante clara, porque eu vejo muito isso, essas discussões no Facebook, e o pessoal confundindo um pouco as coisas, muitos fazendo uma defesa fanática do aborto, mesmo sem entender que aquilo é uma proteção ao indivíduo, a vida dela, que decorre todos os outros direitos, a liberdade tem algum sentido a partir daquilo. É importante que fique claro isso. Fiquei muito feliz em ouvir. Eu quero perguntar para o professor Barbieri agora, que estava aqui. Você estava falando sobre não acreditar muito em cursos de empreendedorismo, né? Curso de empreendedorismo e tal. E quando o curso de empreendedorismo é dado pelo Estado? Eu estou falando do Sebrae. O que você pensa sobre o Sebrae? Bom, na verdade a essência da postura sobre competição é não a ausência de monopólio. Até se o Estado fizer o curso e por algum motivo for bom, porque tem pessoas competentes lá dentro, ótimo, desde que ele não se imponha como uma única alternativa, né? Então, competição, sempre a coisa diferente vem de aspectos que nós nunca suspeitamos anteriormente, né? Então, o que o liberal acho que tem que focar é no combate intransigente contra a barreira à entrada, né? Dos economistas clássicos até os austríacos, eles enfatizam que a essência da competição é ter a liberdade. Se o André Ramos estivesse aqui, na tese de doutorado dele, ele mostra isso. Por exemplo, que os primeiros economistas neoclássicos, na época do estabelecimento da lei antitrust, a maior parte dos economistas americanos eram contrários à lei. Porque eles falam, tem competição se houver liberdade para entrar naquele mercado. Tá, então, a essência é não ter... Eu não conheço os cursos do Sebrae, mas, claro, o Estado ele tem sempre concepções prévias, que, como o fato de ser monopolista, ela vai dar nos burros d'água, sempre me dá aquela imagem daquele joguinho antigo de Lemmings, né? Um caía do precipício, todo mundo seguia junto, né? Porque todo mundo tem que atirar na mesma direção. A essência, para dar certo as coisas, é ter as pessoas poderem fazer coisas diferentes, né? Além de que, quando o Estado entende que é possível ele entrar para competir no mercado de cursos de empreendedorismo, que a coisa está com problemas, né? Claro. Aí, para qualquer um dos dois, ou os dois podem falar a respeito. Hoje, os cursos de economia ensinam basicamente macroeconomia keynesiana. Por que deram tanto ouvido a Keynes assim? Como é que chegamos nesse ponto? Eu começo, depois conto. Na verdade, Keynes, na academia, está morto, né? Sabe, as pessoas na USP, nas faculdades, uma pessoa com mais de 50 anos de idade acredita em Keynes, mas os professores, os jovens PhDuses, aliás, eles não acreditam muito em Keynes. Mas Keynes fala algo que soa como música para políticos e empresários. Então, os professores de macroeconomia sérios não são entrevistados pelos jornalistas. E os jornalistas tendem a entrevistar os picaretas, os que geralmente gostam das ideias keynesianas, porque eles estão dizendo, é isso que eles querem ouvir. A obrigação do economista é falar algo que os políticos não gostam, né? Eu dou minha prova final de introdução à economia, tem uma questão só, que é assim, a política é a alegre arte de esconder custos e a economia é a triste ciência de revelar custos. Se a pessoa entender isso, ela já entendeu a economia, não precisa mais, o resto é detalhe, né? Então, Então, os economistas que falam que a poupança é relevante, instituições são relevantes, nunca saem na imprensa. Mas o pessoal que não está acostumado a sentar na cadeira para estudar, esse é o pessoal mais desinibido que acaba aparecendo na imprensa. O jornalista nem sabe, ele não entende nada de economia, o jornalista não entende nada de nada. O jornalista tem duas perguntas para o economista. Onde eu devo aplicar para ficar rico amanhã? Que eu tenho que responder. Se eu soubesse, eu não estaria aqui. Estaria no Havaí, sendo abanado, tomando água de coco. E a segunda questão é qual vai ser a minha projeção para o PIB nos próximos meses. Assim, os jornalistas, os grandes jornalistas, mas os grandes
entendem um pouco de jornalismo, de resto não. E esses caras aí da economia, eles acabam se escalando e é o que facilita o trabalho do jornalista. Ele sabe, se eu ligar para esse cara, ele me atende, aí eu resolvo a minha pauta. Não tem... Raramente vai ter um direcionamento de verdade. O jornalista é o veículo de... matar a pauta dele, porque agora tem CLT, horário, quer ir embora. Eu entendo que é só um mecanismo de transmissão. Se fosse um jornalista que quisesse entrevistar as questões fundamentais, o chefe dele não ia gostar muito. Porque a sociedade está preocupada com essas questões de curto prazo. Os políticos querem saber coisas de curto prazo, mas o professor Biratã, que é professor de macro... Eu concordo com tudo que o Fábio falou, e só quero acrescentar, por que o Keynes conseguiu uma repercussão tão grande, se o Keynes não, as ideias da teoria geral, se até o próprio Keynes, no final da vida, já teria reconhecido, numa conversa com o Hayek, que aquilo que eu escrevi na teoria geral eu já não concordo mais, né? E o Hayek falou para ele, escreve, publica alguma coisa dizendo isso, porque você já influenciou um bando de gente aí. Aí ele falou, qualquer dia eu publico, mas aí acabou morrendo em 1946 e não publicou. Eu acho que a explicação no plano mais político, e depois acabou se transferindo para a academia, é simples. Se você fosse o primeiro-ministro lá da Inglaterra, ou o presidente americano na época da Grande Depressão, e chamasse quem são os dois economistas mais famosos que tem aí? Tem um austríaco, que agora está vivendo em Londres, aí, um tal de Frederico, chama ele aí. Aí eu perguntava ao Hayek, o que eu tenho que fazer para a economia sair da depressão? Qual a resposta que o Hayek ia dar, né, Fábio? Bom, essa depressão foi provocada pelos seus antecessores, que lá no passado emitiram moeda e concederam crédito sem lastro em poupança. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Não faz nada, porque o mercado, o processo de mercado, tem mecanismos de ajuste automático e vai sair da recessão. Isso é tudo que o político não quer ouvir. Aí chamava o outro, Lord Keynes. Qual a causa da Grande Depressão? Os investimentos privados estão congelados, porque eles dependem de espíritos animais e das forças obscuras, né, da incerteza, da ignorância. Né? Não é isso, né, a frase? Então, o que nós temos o diagnóstico do Keynes é uma crise, é uma insuficiência de demanda efetiva. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Você aumenta os gastos do governo. Isso é tudo que um político quer ouvir, tudo. Aumenta os seus gastos. No plano político, o Keynes certamente tinha que ganhar de goleada do Hayek, porque tudo que um político quer ouvir, com uma base supostamente científica, gaste mais, que isso vai ser bom para todo mundo. E no plano acadêmico, eu não quero me estender, mas eu acho que o ensino da economia no mundo inteiro está completamente errado. Quando eu vejo um economista dando uma entrevista na televisão, falando, por exemplo, sobre a taxa de inflação do mês, na verdade, aquilo não é taxa de inflação, aquilo é comportamento, o índice de preço naquele mês, mas as pessoas chamam isso de inflação, né? Lá nas 6 lições do Mises tem isso, né? A inflação esse mês foi muito alta porque o preço do tomate está muito caro, mas como no mês que vem o preço do tomate vai parar de subir, a inflação vai cair. Gente, não tem nada disso. Quando eu vejo o economista falar isso, eu falo para minha mulher, está ensinando tudo errado aí, não tem nada a ver. Eu tenho colegas lá na minha universidade, na UERJ, que dão o curso inteiro usando como livro-texto quem falou mais bobagem nos últimos anos. Aliás, foram 2, né? Sobre a grande crise. Pode dizer. Stiglitz e Krugman. Krugman, pois é. Usa como livro-texto Stigman e Krugman. Stiglitz e Krugman. Ou seja, está tudo errado, está tudo errado. Como é que o jornalismo trata o Krugman? O Kizar. O Kizar, como esse tal de Picaretti que tem agora aí. Não. No plano político, Bira, essa história do Keynes, de dizer o que o político quer ouvir, isso é muito real, porque o político, ele, mesmo o bem intencionado, eles existem até, ele quer ser proativo. Ele quer ser proativo, ele quer justificar, olha, eu fiz isso para combater tal coisa. E aí, quando entra na economia, a proatividade, o que acaba sendo? Uma legislação restritiva.
Sempre ele não compreende. No Paraná, um deputado amigo meu, na crise em 2009, apresentou lá um projeto de lei, estavam as empresas as multinacionais, todo mundo, na verdade, estava demitindo, evidente. Ele apresentou um projeto de lei que impedia as empresas que receberam incentivos fiscais a demitir em tempo de crise. Aí me falou, me contou isso todo orgulhoso, eu expliquei para ele o negócio, aí ele falou, fiz besteira. Ele não estava de sacanagem, mas tinha um monte de picaretas rodeando e fizeram o cara, tem que fazer isso, oportunidade e tal. Isso acontece aos montes. Isso é um problema sério. Já estamos quase que encerrando o nosso painel. Vocês tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu não. Tudo bem. Tem uma mensagem, tem uma surpresa. Tem alguma coisa inesperada aqui. Põe para rodar, então. Opa. É só fazer uma saudação, parabéns pela iniciativa, do Senador do Canal, Paulo Jorge Martins, o Cachai, o Gabriel, saudade de todos vocês. Vão em frente nessa luta. Vitória aí. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, grande Olavão. Grande Olavão. Boa. Olavão, cara que eu respeito. E sem dizer palavrão, que foi melhor ainda. Para ver o quanto essa mensagem é importante, porque isso deve ter sido muito duro. Fico muito honrado, gosto muito do Olavo, admiro demais, e ele tem uma responsabilidade, sim, enorme em tudo que está acontecendo no Brasil, nessa parte positiva, da gente romper laços culturais negativos que foram construídos aqui. Bom, está encerrado esse painel, a gente volta às 3 da tarde, né, tem uma pausa para o almoço. Obrigado, Bira, obrigado, Barbieri, até lá.